Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao lançamento da nossa 7ª edição da revista Evolution. E evolução é a alma do nosso negócio. Então, compreendemos que a comunicação é um pilar fundamental para o desenvolvimento de qualquer área. A reprodução humana rompe barreiras e paradigmas para ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos e constituírem suas tão desejadas famílias, além de promover cuidado com a preservação e com a saúde reprodutiva. Nenhuma outra palavra traduziria melhor a nossa missão que Evolution. Por isso escolhemos evoluir com o segmento e com os profissionais que atuam na área, pois sabemos que, além de ser um setor muito importante e promissor, é também um dos mais desafiadores na busca do aprendizado contínuo e de informação qualificada para ajudar e cuidar de pessoas e profissionais, empresas, instituições e, em especial, o paciente, pois cada universo é único. A Evolution entra em uma nova fase em 2023, mais ousada, interativa e conectada com a nossa chamada de capa, que desponta para a fertilidade e o metaverso. E embora a vida no metaverso pareça um sonho distante, precisamos dialogar mais sobre este tema que tem ganhado atenção especial nos últimos tempos. Confira também os artigos e reportagens especiais que preparamos sobre as principais novidades, tendências, informações e experiências na editoria A Voz do Paciente, Mercado, Comunicação, Gestão e muitas outras. O posicionamento que temos para 2023 é seguirmos firmes e confiantes em nosso propósito. Especialmente este ano, vamos marcar o calendário do setor com muitas iniciativas e projetos ousados para impactar cada vez mais o resultado esperado por todos nós. Afinal, evolução é a alma do nosso negócio. Venha conferir o depoimento de cada articulista que preparou muito conteúdo especial para compartilhar com todos vocês experiências incríveis e muitas novidades e lançamentos. Confira agora o depoimento de pessoas muito especiais. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Robert Woolley. Escrevi o artigo sobre metaverso para a revista Evolution desse mês e gostaria de estar comentando sobre esse artigo, sobre o que vocês podem aprender e vivenciar com ele. Primeira coisa, o que é o metaverso? O metaverso é um universo paralelo em que as pessoas podem acessar digitalmente e ter interações com sensações físicas no local. Tá? Para que serve o metaverso? Primeira coisa, para fazer negócios, né? Para você ter acesso a pessoas em regiões remotas, distantes, interações por afinidade ou por assuntos de interesse, tá? E também é uma forma de você ter um campo na área médica, tá? Interações médicas via metaverso. Qual é a vantagem para a área de saúde, em especial para a fertilidade do metaverso? Tá? O metaverso, ele tem por objetivo você ter acesso a dados dos pacientes. Você vai ter uma interação por médico que você tem interesse, tem afinidade, você vai poder aparecer para o médico do jeito que você tem um interesse maior, se expor menos, tá? Pessoas com problemas, com deficiências de mobilidade ou com portadores de necessidades especiais podem interagir com muito mais facilidade no metaverso. Tá? E com isso você ter uma interação muito maior com o seu médico, né, via paciente médico, uma interação muito maior e muito mais profunda. Tá? Outro ponto muito interessante é que você tem acesso, o médico vai ter acesso ao gêmeo digital do paciente. Tá? No caso da paciente, um tratamento de fertilidade. E o que é um gêmeo digital? O gêmeo digital é nada mais do que, além do avatar que a pessoa vai aparecer, é justamente um outro avatar com todas as informações médicas da paciente. Todas as interações médicas, fisiológicas, biológicas, todos os dados da paciente, tudo isso captado, seja em tempo real, por dispositivos médicos em que a gente utiliza e já estão crescendo com muita velocidade, seja pelo histórico médico da paciente. Tá? Com isso, o médico vai ter uma interação muito maior, muito mais precisa, muito mais ampla da paciente sobre o processo do tratamento de fertilidade. Quais são as vantagens disso tudo? Né?
você vai ter uma taxa de assertividade maior, você vai ter uma interação em tempo real com vários parâmetros biomédicos de interesse com a paciente e, além de toda a entrevista, de toda a interação direta com a paciente, você vai conhecer muito mais o caso, né? Com isso, você vai ter um poder de escolha muito maior, entra-se muito mais, de uma forma muito mais aprofundada na medicina de precisão e, com isso reflete numa taxa de sucesso muito maior e numa taxa de reprodução assistida, uma taxa de sucesso e risco de efeitos colaterais muito menor. Tá? Isso tudo é muito interessante, tá? Tudo isso vem mudando cada vez mais, né? Isso está mudando muito mais rápido, cada vez mais o metaverso está chegando no dia a dia das pessoas, aos poucos. Tá? Primeiro estão chegando os dados, primeiro as notícias sobre os ambientes de metaverso estão sendo criados. Muito brevemente, vamos começar a ter as primeiras pessoas interagindo médico-paciente, né, no metaverso, e também o surgimento, né, dos gêmeos digitais de uma forma mais precisa. Tá? Hoje, a gente pode dizer que ainda está numa fase final de experimentação, mas isso vai ocorrer muito rápido. Tá? Não estamos falando de 5 anos, muito menos de 10 anos, estamos falando de 2 a 3 anos no máximo, já começar a ter as primeiras interações. No futuro, o que se espera em 5, 10 anos? Tá? Que uma interação médico-paciente ela passe por um nível que pareça que você está no próprio ambiente. Né? Chega um momento em que você não sabe se você está no mundo real ou se você está no metaverso. Tá? Isso é muito interessante, isso é muito mais preciso, muito mais rápido e muito mais eficaz. Por outro lado, um ponto importante a se falar é quais são as competências que os médicos vão ter daqui para frente. Né? Cada vez mais são pessoas que vão ter empatia e interação com a paciente, já que captação de dados, interpretação de dados por meio de inteligência artificial acontece muito mais rapidamente, isso chega para o médico de uma forma muito mais rápida e até muito mais precisa, e com isso a interação, a empatia, a simpatia, o processo todo com o paciente é muito mais preciso. Outra coisa, análise e interpretação de dados. Cada vez mais os médicos vão ter que ser capazes de analisar, interpretar dados e começar a fazer boas perguntas. Né? Inteligência artificial está chegando aí e no metaverso isso vai ser muito eficaz para você começar a fazer perguntas, não só mais digitadas, mas no futuro até faladas, para inteligências artificiais sobre aquele paciente e que vão vir respostas com base nas informações em tempo real e do histórico do paciente. Então, cada vez mais, ser um analista de dados e um bom perguntador são competências que o médico vai precisar ter. E, finalmente, concluindo, tá? Essas tecnologias vão chegar? Vão chegar. Elas vão ser acessíveis a todas as pessoas? Gradativamente, sim. Tá? Cada vez mais a gente vê um desenvolvimento exponencial das tecnologias, cada vez mais vai chegar rapidamente aos pacientes, independente de nível social. Tá? Claro que vão ter níveis diferentes de interação no metaverso, né? Ferramentas mais complexas sempre serão mais caras, mas sempre vai haver interação no metaverso. Tá? Estamos falando de uma tecnologia que vai chegar, que vem a contribuir para pacientes e para médicos numa interação e aumentar muito mais a taxa de sucesso, o conforto e a adesão ao tratamento. Recomendo uma boa leitura, espero que possam estar aprendendo cada vez mais e falamos nos próximos vídeos. Nesta edição eu participo com um artigo e eu escolhi falar sobre o não. Primeiro, porque o mercado da reprodução assistida ele surge para o mundo pelo não. Pacientes não conseguem engravidar. Mas hoje você tem situações em que a maioria dos pacientes não conseguem engravidar. A maioria dos pacientes marcam consultas e cancelam ou não comparecem. A maioria dos pacientes não decidem pela clínica,
na primeira tentativa, na primeira clínica. A maioria dos ginecologistas não avaliam a reserva ovariana com viés da fertilidade. A maioria das mulheres sem filhos em idade fértil não conhecem totalmente o que seja congelamento de óvulos para fins sociais. A fertilidade masculina ainda não é totalmente considerada na evolução do tratamento da infertilidade, ela é hoje subdiagnosticada. A maioria das clínicas não oferecem apoio psicoemocional, a maioria das clínicas não oferecem apoio suporte nutricional, a grande parte das clínicas não fazem planejamento estratégico de vendas ou fazem reuniões mensais de resultados. Os embriologistas, na sua maioria, não conversam com os pacientes como os pacientes gostariam de interagir. Então, é uma série de nãos o tempo inteiro. Então, eu resolvi, entendendo que o não, a palavra não, faz parte do negócio da reprodução assistida. O não é o principal professor, o não ensina muito sobre as diretrizes que deveriam ser adotadas no mercado de reprodução assistida. Então, você vai ler nesse artigo que o business da reprodução assistida começou com um não e, lamentavelmente, ainda continua existindo e alimentando o não. Eu costumo dizer que a infertilidade, que eu sou grata à infertilidade, porque a infertilidade me tornou uma mulher mais forte e me trouxe onde eu me encontro hoje. Passar por uma infertilidade não é algo fácil. Muito pelo contrário. Ninguém imagina, né? Pelo menos nunca passou pela minha cabeça que eu não conseguiria engravidar. Eu tinha um roteiro certo escrito para minha vida, que era casar, eu casaria, logo em seguida eu engravidaria e os meus filhos nasceriam. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. Eu passei pela infertilidade, eu precisei da reprodução assistida, mas eu digo que eu sou grata a ela porque eu conheci esse mundo da reprodução, me apaixonei por ele, me tornei uma mulher mais forte, mais perseverante e altruísta. E, além disso, fundei a Gestar, a ONG Gestar, que é eu falo que é um quarto filho, porque eu tenho um amor muito grande por essa ONG e eu acredito que ela ainda vai ajudar muitas pessoas. A Gestar tem como objetivo tornar os tratamentos de reprodução assistida possíveis a todos aqueles que deles necessitam, e não apenas aqueles que têm poder aquisitivo para fazer os tratamentos. Como a gente sabe, a infertilidade não escolhe cara, não escolhe idade e não escolhe principalmente questões financeiras, poder aquisitivo. Então tem muita gente mesmo, que sofre não só com a infertilidade, mas também por não ter condições financeiras para passar pelo tratamento. E essas pessoas passam, às vezes, uma vida condenadas a não ter um filho, simplesmente porque elas não têm condições financeiras para tanto. E foi por isso que eu fundei a Gestar. Hoje a Gestar trabalha com parcerias com clínicas privadas, que oferecem descontos nos tratamentos, e aí a gente consegue ajudar, já atingir uma parte dessa população, mas ainda estamos longe do meu sonho, que é que o SUS ofereça no Brasil inteiro. Hoje a gente tem alguns programas que oferecem gratuitamente, mas são poucos, as filas são imensas e a gente sabe que as pessoas precisam muito desse tratamento. É muito mais gente que precisa do que a quantidade de oferta que existe. Então, um outro braço da Gestar é que exista pelo SUS e que tenha disponibilidade no Brasil todo. E um terceiro braço é que as leis mudem para que os planos de saúde sejam obrigados a custear os tratamentos, pelo menos para aquelas pessoas que possuem um problema de saúde que causou a infertilidade, que culminou na infertilidade. Hoje, infelizmente, nós não temos nenhum reconhecimento da infertilidade como doença dentro da tabela do SUS, e isso dificulta muitas coisas. Então esse é um dos objetivos da Gestar, e eu tenho certeza que tem muito trabalho pela frente, mas eu tenho certeza que vai valer a pena, porque a gente vai ver muitos sonhos sendo realizados. Olá pessoal, tudo bem?
eu estou aqui hoje para fazer um convite para vocês. Gostaria de convidá-los a ler o meu novo artigo nessa nova edição da revista Evolution. E vocês acreditam em marketing além do Instagram? Pois eu acredito. E é isso que eu trago para vocês. Eu trago informações aprofundadas a respeito do YouTube. É um buscador? É uma rede social? Como é que eu integro isso, o YouTube, na jornada do meu paciente? Como é que eu integro essa ferramenta para melhorar o meu atendimento online? São essas as questões que norteiam as discussões que eu proponho no artigo. E quase no finalzinho, eu ainda dou uma dica para aqueles que têm uma grande dor, não conseguir gravar vídeos. Ali tem uma organização lógica de uma metodologia que eu desenvolvi que facilita esse caminho. Então vamos combinar assim, a revista está saindo agora, o artigo está lá, gostaria que todos lessem e depois a gente pode continuar essa conversa, continuar esse bate-papo após a leitura de vocês. Convite feito, espero que aceitem, boa leitura! Olá pessoal, vim aqui conversar com vocês sobre a oncofertilidade, ficção ou realidade no nosso país. A infertilidade tem sido considerado o efeito colateral a longo prazo mais prevalente do tratamento do câncer, afetando não apenas a parte reprodutiva, mas também trazendo prejuízos enormes para o bem-estar geral desses pacientes. Hoje, pode-se afirmar que a fertilidade é um componente importantíssimo da qualidade de vida e a sua preservação é considerada uma extensão do próprio tratamento do câncer. Agora, por qual razão, então, ainda vemos tantos pacientes em idade reprodutiva, tantos homens, tantas mulheres se submetendo a tratamentos oncológicos sem realizar previamente algum tipo de preservação da fertilidade? Várias razões podem ser elencadas, e esse vídeo irá tratar exatamente sobre isso. Entre os oncologistas, alguns estudos mostram que até 40% dos médicos esperam que os próprios pacientes tragam esse assunto de preservação para iniciar a discussão, e que mais de 90% dos casos, quando abordados, baseia-se apenas em uma única conversa, geralmente não estruturada e não apoiada por ações que facilitem a tomada de decisão pelos pacientes. Muitas vezes, a própria ignorância dos médicos quanto à segurança biológica do uso das gonadotrofinas para o estímulo ovariano e o receio que o próprio estímulo irá atrasar o início da quimioterapia e gerar prejuízo para a efetividade do tratamento oncológico, realmente atrapalham esta comunicação do médico com o paciente. E eu ainda posso citar um outro fator extremamente decisivo para que os pacientes tenham uma certa dificuldade de fazer a criopreservação: a ausência de uma parceria estruturada entre as instituições e as clínicas de reprodução humana, permitindo facilitar a vida dos pacientes, pois não haveria preocupação por parte dos pacientes com a parte burocrática do tratamento, como o agendamento de consulta com especialista em reprodução humana, a realização de exames, um apoio de enfermagem e até mesmo a compra dos medicamentos. Claro que existe também a questão financeira envolvida, nós sabemos disso, mas que com uma boa vontade dos médicos e dos laboratórios pode tornar o tratamento mais acessível para essa população. Quem sabe os convênios médicos também não entram nesse mercado, cobrindo inicialmente os tratamentos de reprodução humana por causas oncológicas. Enfim, é uma ideia. Por todos esses motivos, existe ainda muito trabalho a ser feito para que a oncofertilidade seja realmente uma realidade disseminada para que a população oncológica em idade reprodutiva realmente se beneficie. Olá, estou aqui hoje para falar sobre uma matéria que está sendo publicada na próxima edição da revista Evolution. Foi escrita por mim sobre um assunto que considero de extrema relevância dentro da área de saúde, principalmente na reprodução assistida, que é o paciente no centro do cuidado. Para trilharmos esse caminho, é muito importante entregarmos um atendimento de qualidade nos nossos fluxos, nos nossos processos, nos nossos procedimentos operacionais,
alinhados com as equipes que estão diretamente vinculadas à jornada do paciente dentro da clínica. E como fazemos para atestar que estamos realmente comprometidos com atendimento de qualidade? O melhor caminho é através das instituições acreditadoras na área de saúde. E, acreditem, é desafiador. Passamos por isso recentemente. E é desafiador porque a gente sempre acha que está tudo certo, que não tem nada para mudar. Estamos fazendo tudo de forma correta. Só que durante o processo a gente descobre várias oportunidades de melhoria. E aí sim, temos a certeza de que fizemos a opção correta quando escolhemos passar pela acreditação. Como eu falei para vocês, foi desafiador, mas é um caminho sem volta. Vale a pena dar uma conferidinha lá na matéria que está na próxima edição da revista Evolution. Olá, pessoal! Venho aqui hoje falar um pouco sobre o tema do artigo que escrevi para esta edição da revista Evolution. O tema foi o transporte de embriões e gametas entre os bancos de células e tecidos germinativos, e nele contém algumas diretrizes para que esse transporte possa ser realizado em segurança e dentro das normativas. Essa temática está tomando cada vez maior proporção devido à expansão das técnicas de reprodução humana assistida em nosso país, mas o principal fator é a escolha das pacientes em mudar de clínica, devido a fatores como mudança de endereço ou decisão de uma nova tentativa com um novo médico ou um novo laboratório. Existem 3 principais envolvidos no transporte, que são a clínica remetente, a empresa transportadora e a clínica destinatária, sendo que estes devem estar preparados, validados e padronizados para a realização desse tipo de transporte. Espero que gostem da leitura e estou à disposição para conversarmos mais sobre esse e outros assuntos. Obrigada! Olá, eu estou aqui hoje para convidá-los a lerem e também a participar do lançamento da nova edição da revista Evolution. Mais uma vez, a edição está fantástica, trazendo temas pertinentes à atualização e ao nosso crescimento profissional. E tem uma pequena contribuição da minha parte, onde eu abordo, quais são as vivências e as demandas das pessoas que buscam um centro de reprodução assistida. E para atender esta população que nos procura, nós carecemos de nos atualizar. Então, eu os convido a fazer um processo reflexivo relacionado a essa atualização. Venham nos prestigiar e leiam o nosso trabalho. Tchau, tchau! 15% da população mundial em idade fértil sofre ou sofrerá de infertilidade. Apesar disso, o assunto ainda é tabu em meios sociais e médicos. O que você escuta é para quando vem o bebê? E as famílias que por algum motivo têm um diagnóstico de infertilidade ou apresentam desafios nessa jornada, têm a sua dor ainda mais silenciada. Poder criar espaços seguros para falar sobre o assunto é fundamental. Diferente do que se imaginava antigamente, a perinatalidade, o planejamento reprodutivo, a gestação, o parto e o pós-parto não é momento protetivo para a saúde mental, e sim um momento de maior vulnerabilidade. A reprodução humana assistida potencializa ainda mais esse sofrimento. Poder falar sobre saúde mental, poder criar espaços de acompanhamento, poder criar espaços como grupos de apoio, podem ajudar muito nesse processo. Fazer desse momento de crise um momento de oportunidade. A revista Evolution me convidou para falar disso na próxima edição. Vai lá ver. Até mais. Olá a todos, ou devo dizer todes. Na verdade, eu devo dizer aquilo que eu me senti confortável em dizer. E é sobre isso que eu vim falar aqui. Obrigada à revista Evolution pelo convite que me fizeram para falar sobre estratégias de abordagem e alcance ao público LGBTQIAPN+. Eu espero que meu artigo contribua com vocês nesse desafio, um desafio teoricamente novo aí nas clínicas de reprodução humana, no meio da saúde. E se eu posso resumir tudo que eu falei, é o seguinte: para que você realmente consiga essa comunicação, é necessário mergulhar na causa deles, entender o propósito de verdade. O respeito só não basta, respeito. Porque para que exista respeito, é preciso que haja um entendimento. E um entendimento real de quem são essas pessoas, quem é este público LGBTQIAPN+, quais são as dores e quais são os amores deles.
É um trabalho desafiador, mas é um trabalho apaixonante. Entenda quem é esse público, mergulhe na causa, mergulhe no propósito. Entenda como se formam os casais, quais tem que ter um propósito real, senão você não se conecta. E se você não consegue ter essa conexão, se você não consegue ter esse propósito real, tenha em sua equipe quem tenha. É muito importante. Eu tenho esse propósito, ele vem do meu coração, mas eu também tenho na minha equipe quem tem esse propósito. Para que a gente soube. E assim a gente trilha um caminho mais correto no alcance desse público. É isso, é o true marketing. É simples assim. Olá, é um prazer estar aqui e falar um pouquinho para vocês desse assunto tão interessante. Foi um prazer poder trazer um pouco dessa possibilidade hoje de como preservar a fertilidade dos homens trans, quando a gente fala em reprodução assistida e em preservação da fertilidade. A gente sabe que a incidência da população trans nos últimos anos aumentou muito, não só no Brasil, como no mundo todo. E hoje os estudos já nos mostram a possibilidade de se fazer uma preservação da fertilidade, mesmo antes do início da terapia androgênica, como após o uso de testosterona. Então eu espero que vocês gostem do nosso artigo, do nosso trabalho, falando um pouquinho dessas experiências e dessas possibilidades. Foi um prazer estar com vocês. Ei pessoal, estou passando aqui para fazer um convite super especial para vocês, para acessarem a nova edição da revista da Evolution. O volume 7 está muito interessante, com temas muito atuais, e entre eles o tema que eu tive a honra de escrever e fazer parte da revista, que é falando um pouquinho da experiência do embriologista além do laboratório. Nele eu vou abordar como o embriologista pode fazer parte da gestão e de novos negócios para o laboratório, falando um pouquinho da minha experiência em como que a gente pode fazer para transitar entre diferentes áreas da saúde, trazendo profissionais de diferentes áreas, como nutricionistas, acupunturistas, a própria ginecologista, como a gente pode integrar esses profissionais, educá-los e com isso melhorar ainda mais a experiência do paciente e o resultado dentro do próprio laboratório de reprodução, e com isso fazer com que essas pacientes alcancem o quanto antes seu resultado positivo. Então fiquem de olhos, fiquem atentos e não deixem de ler a nova edição. Olá pessoal, é um prazer compartilhar com vocês um pouco da minha história de reprodução humana que se inicia lá no sertão do Piauí, numa cidade chamada Simplício Mendes, na Terra do Mel. E tudo começa na minha infância, quando eu ouvi uma história de adultos falando sobre reprodução humana. E ali entrou um desejo muito grande no meu coração de ser aquele profissional. E meus pais são pessoas muito simples, são homens da roça, trabalham na roça, e condições financeiras a gente não tinha. Na escola eu tinha que ajudar meus pais a vender balinhas, fazendo chinelos, vendendo na escola para ajudar na despesa de casa. E mesmo assim eu queria ser aquele profissional. Então eu tive a oportunidade na adolescência de ir para São Paulo, fiz o ensino médio, voltei. Na minha cidade estava trabalhando como locutora, depois percebi que não estava conseguindo estudar. Fui para Recife, dividi aluguel com uma pessoa que eu nem conhecia, mas não estava conseguindo estudar. Fui para Teresina, capital do Piauí, e ali eu comecei a cursar biomedicina, e ali eu conheci o meu esposo, no qual casamos 4 meses depois. Então, por ele ser de São Paulo, vim para cá, prossegui com a biomedicina, concluí, e através da ajuda dos meus sogros, e com o esforço dos meus pais e minha determinação, hoje consegui ser a embriologista. Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre o papel da acupuntura nos tratamentos de reprodução assistida. A acupuntura é um dos pilares da medicina tradicional chinesa, um dos sistemas de cura mais antigos do mundo, usada para promover saúde e também tratar doenças. Para a medicina tradicional chinesa é muito importante a visão global do indivíduo, tanto no âmbito físico, mental e espiritual. Em relação à acupuntura no cenário da fertilidade, houve um grande destaque a partir do ano de 2002, quando estudos científicos mostraram que a acupuntura pode potencializar e aumentar as taxas de gravidez. Isso porque a acupuntura aumenta o fluxo de sangue para a região pélvica, ajudando no recrutamento e qualidade dos folículos. A acupuntura reduz o estresse e a ansiedade, que são inerentes aos casais que estão nessa trajetória para engravidar. A acupuntura equilibra o ciclo hormonal e menstrual da mulher,
e também trata todos os padrões de desequilíbrio energéticos existentes em cada paciente. Portanto, a acupuntura é muito indicada como uma terapia complementar para as mulheres que realizam tratamento de fertilização in vitro, por exemplo. E pensando no cronograma, no cenário da FIV, nós indicamos as sessões de acupuntura, que elas sejam iniciadas, inclusive, antes do início do tratamento, de forma ideal, de 2 a 3 meses antes, em sessões semanais, ou seja, a paciente realiza a sua sessão uma vez por semana, durante todo esse preparo e na fase da coleta de óvulos. Na fase do preparo do endométrio, nós podemos intensificar as sessões e aumentar para 2 vezes na semana, dependendo do estado do endométrio. E para a transferência de embrião, pensamos sempre e recomendamos a realização do protocolo de Paulos, que consiste em 2 sessões de acupuntura. Uma sessão antes da transferência e a segunda sessão após a transferência de embrião. O protocolo de Paulos é o momento mais recomendado durante todo o tratamento de fertilização in vitro para a realização das sessões de acupuntura. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Priscila Lessa, sou advogada, especialista em defesa de médicos e fui convidada pela revista Evolution para conversar com vocês sobre as novidades da reprodução humana. Então eu escrevi um artigo bem legal, bem acessível, espero que vocês gostem, espero que vocês gostem da revista, que vocês usufruam mesmo todas as páginas e qualquer dúvida, eu estou por aqui no meu Instagram, então também junto com a Evolution, meu Instagram @priscilalessa.adv, e é isso, eu aguardo vocês para me dar um feedback do meu artigo. Um grande beijo. Quero agradecer o carinho, a atenção e a audiência de cada um de vocês, pedir que continuem aí sugerindo temas de reportagens e artigos para continuarmos promovendo esse diálogo contínuo de um eterno aprendizado. Afinal, a Evolution nasceu para aprender com vocês e promover essa troca de experiência entre todos os personagens da cadeia. Sigam as nossas redes sociais, os nossos canais e acompanhem novidades e lançamentos incríveis nacionais e internacionais dos principais fatos que acontecem no setor. Muito obrigada a cada articulista, colaborador que trabalhou com muito carinho para que essa edição marcasse aí a inovação que o nosso segmento precisa. Muito obrigada a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!